E agora tem mais uma questão. Será que eu posso combinar essas substâncias, né? Então, a gente observou que eu tenho várias possibilidades, mas será que eu posso juntar elas também? Posso. Quando eu faço, então, a combinação de substâncias, eu digo que eu tenho misturas, certo? Dentro dessa questão das misturas, na verdade, eu tenho o seguinte. Bom, eu posso ter somente uma substância ou mais do que uma substância. Se eu tenho uma substância, é óbvio que eu, claro, não tenho uma mistura. De fato, eu tenho o que eu chamo de substância pura, né? Então, é como se numa água, né, num copo de água, eu tivesse exclusivamente 100% de água, moléculazinhas de água. Não tenho mais molécula de nenhum outro tipo, tá? Isso é possível? Não, isso não é possível, tá? Eu vou falar mais de novo na aula complementar, então 2 dessa, né, referente a essa aula aqui, tá? Então, qualquer coisa vocês acompanham lá. Então, se eu digo que eu tenho uma substância pura, né, é que teoricamente eu teria exclusivamente uma única substância, tá? Se eu tenho mais do que uma substância, eu tenho uma mistura. E essas misturas, elas podem ser de 2 tipos. Ou eu tenho uma mistura homogênea ou eu tenho heterogênea, tá? O que caracteriza cada uma? O número de fases que ela tem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais de fases na próxima aula, que é a aula 3, tá? O que vocês têm que saber agora, que vocês têm que anotar? Eu digo que uma, no caso, mistura é homogênea quando ela tem uma única fase, tá? E ela é heterogênea quando ela tem mais do que uma fase. Então, anotem isso por enquanto, tá? Ok, dentro dessa homogênea, tá? As misturas homogêneas eu chamo também de soluções. Então, sempre que eu falar para vocês uma solução, já é sinônimo de mistura homogênea. Vocês não vão me perguntar quantas fases tem, porque já está implícito no nome que é uma fase só, tá? Então, essas soluções, elas podem ser principalmente saturadas e insaturadas, tá? Por que a gente não fala, geralmente, das soluções supersaturadas, né? Então, existem vários livros que comentam a respeito disso. Porque, na verdade, essas soluções, elas são instáveis, né? Então, na verdade, qualquer perturbação naquele sistema, ela vai se tornar uma mistura heterogênea. Então, digamos aqui que a gente está considerando somente soluções que são totalmente estáveis. Então, nesse caso, a gente tem 2 possibilidades, a saturada e a insaturada, tá? O que é uma solução saturada? É quando ela está exatamente no limite de solubilidade daquele composto, né? O que eu quero dizer com isso? Imaginem que vocês têm um copo, né? Vocês vão lá, tem um copo de água e vocês começam a acrescentar sal no copo de água, certo? Bom, e o sal vai se misturando, se misturando, se misturando, até chegar um ponto em que uma única moléculazinha, né, o único cristalzinho de sal que eu coloco nessa água, ele vai lá e precipita, né? Ou seja, aquela água, ela não comporta mais sal. Ela já se ligou o máximo que ela podia e misturou o máximo que ela podia. Exatamente nessa quantidade de sódio ali, ou de sal que eu coloquei, este é o limite de solubilidade, tá? Esse limite ele tem a ver com a temperatura, né? Então, uma solução saturada é quando ela está no limite. Se eu colocar mais um grãozinho, vai precipitar. E uma solução insaturada é quando não chegou ainda nesse limite, né? Então, eu ainda poderia colocar mais daquele componente e estaria tudo certo, tá? Existe um outro ponto que é nós definirmos dessa mistura quem é o soluto e quem é o solvente, certo? Bom, geralmente nós dizemos o quê? Que solvente é aquele componente que está em maior quantidade e o soluto está em menor quantidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tenha água, né, água líquida, e eu tenho um sal aqui, né, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, sendo adicionado nessa água, tá? Quem é o soluto e quem é o solvente? Se eu tiver
né, 50 gramas de sal em 100 gramas de água. A água é o solvente e esse sal é o meu soluto, está em menor quantidade, certo? Bom, geralmente é fácil assim, mas nem sempre, tá? Vamos supor que o sal seja outro, tá? Digamos que seja um iodeto de sódio. Esse iodeto de sódio, ele tem uma alta capacidade de se solubilizar em água, né? Tanto que a massa que eu consigo solubilizar desse sal excede a massa da água que eu estou solubilizando. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos supor, né, que eu tenha os mesmos 100 gramas de água dentro de um copo, eu consigo solubilizar esse sal, digamos, 200 gramas nessas 100 gramas de água. Então, eu estou adicionando uma quantidade muito maior agora de sal do que a quantidade de água que eu tenho. Nesse caso, eu vou dizer, então, que o sal é o solvente, porque ele está em maior quantidade? Não. Por que não? O sal é sólido, a água é líquida. Quando eu misturo os dois, né, o estado físico final é líquido, ou seja, o estado físico permaneceu o da água, né? Então, essa é uma outra forma de eu avaliar quem é o solvente, né? Então, eu preciso analisar essas duas situações. Uma é quem está em maior quantidade, mas eu também preciso ver se o estado físico final da minha mistura é aquele de quem está em maior quantidade ou não, tá? Em resumo, qual é a definição de solvente, né? O solvente é geralmente quem está em maior quantidade ou aquele, né, que estabelece, digamos assim, o estado físico da mistura final, ok? Essas definições sobre limite de solubilidade e tudo mais, né, elas vão estar um pouquinho melhor explicadas lá na aula complementar 2. Então, eu convido vocês para assistirem essa aula, tá? Se não, nós nos vemos na próxima aula, então, a aula 3, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre as fases da matéria, né, que é importante para vocês saberem, então, identificar as misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Então tá bom, até mais.